Boa tarde, irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe todos vocês. Hoje eu estou aqui mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra de Deus. E agora eu quero trazer aqui, nesse momento, como meditação, o que creio eu, todos nós cristãos, estamos comemorando, ou rememorando o grande feito ímpar, fundamental, na história da humanidade, senão na história do cristianismo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E eu quero iniciar essa pequena reflexão lendo a promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, capítulo 15. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Meus irmãos, esta promessa foi cumprida totalmente na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição do Senhor Jesus, até hoje, infelizmente, traz muitos questionamentos, infelizmente. Por quê? Porque muitos não creem. Mas graças ao bom Deus, graças à palavra de Deus, a própria palavra nos conforta e nos informa verdades fundamentais sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Mas antes de trazer essas verdades, essas 5 verdades, eu quero aqui fazer uma leitura do Evangelho de Marcos, dos versículos 9 a 19 do capítulo 16 de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que Deus abençoe esta palavra poderosa. Meus irmãos, agora sim, agora nós podemos trazer 5 verdades a respeito da ressurreição. A primeira verdade nós podemos encontrar lá no Evangelho em Atos, capítulo 1, versículo 3. É que aconteceu de fato, foi um acontecimento real, verdadeiro, não tem como duvidar. E como nós podemos provar? Porque muitos testemunharam. E aqui, no versículo 3 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, diz assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Então aqui nós vemos uma prova cabal. Testemunhas. Muitas pessoas foram testemunhas, viram Jesus Cristo vivo após a sua ressurreição. E lá em Marcos, quando nós lemos, nós vimos que Jesus apareceu para Maria Madalena. Depois ela apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús. Também Jesus apareceu para os 11. E
nos 40 dias que ele passou, ele apareceu para muito mais pessoas. Então, os testemunhos, né, que foram registrados, tudo isso prova que foi verdadeira a ressurreição, que existiu verdadeiramente. Também muitos padeceram por pregarem a ressurreição de Jesus. Aí fica aqui uma pergunta. Você seria capaz? Você seria capaz de defender até com sua própria vida, padecer por uma mentira? Esses homens, os discípulos, eles pregaram a ressurreição. Eles falaram e perderam suas vidas, tornaram-se mártires. Não foi por uma mentira, foi por uma verdade. Segundo fato, ou melhor, segunda verdade sobre a ressurreição, é que ela foi anunciada em todo o Antigo Testamento. Aqui em Lucas capítulo 24, no versículos 44 e 46, diz assim a palavra. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então nós vimos aqui que a ressurreição já no Antigo Testamento foi anunciada pela lei de Moisés, pelos profetas e pelos salmos. Uma terceira verdade sobre a ressurreição é que é a promessa de Gênesis 3,15 que foi cumprida, como nós falamos aqui. E esse cumprimento para nós é muito importante. Por quê? Porque ali Satanás foi derrotado. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Satanás teve a cabeça esmagada. Ele ali foi derrotado. Naquele momento ele viu que ele não tinha mais como... Ele tinha perdido essa batalha definitivamente. E mais, no versículo 47 de Mateus, de Lucas 24, diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E aqui, meus irmãos, o evangelho passou a ser pregado. Uma outra verdade. Após a ressurreição de Jesus, com o cumprimento da promessa, com o esmagamento da cabeça de Satanás, ele perdeu o poder de impedir que o evangelho avançasse. E assim foi feito. O evangelho avançou. A palavra de Deus foi proclamada. Quarta verdade é que Jesus está assentado à direita, à destra de Deus Pai, nos céus. Marcos, capítulo 16, versículo 19, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, ele está vivo, meus irmãos. Ele ascendeu aos céus. Muitas pessoas testemunharam a sua ascendência, a sua ascensão, perdão. Então, meus irmãos, essas são as verdades sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E que mensagem nós podemos tirar com a ressurreição do Senhor Jesus? Primeira mensagem: tempo de renovação. Nós temos que nos renovarmos diante do Senhor Jesus, através do nosso arrependimento, através do pedir perdão, aprendermos também a perdoar ao próximo. Arrependam-se antes do Senhor, peçam perdão por seus pecados, reconheçamos que somos pecadores. Esperança, é um tempo de esperança. Ou seja, confiar nas promessas, na certeza de que as promessas de Deus serão cumpridas. Porque aquela promessa lá em Gênesis foi cumprida. Gênesis 3,15 foi cumprida. A cabeça de Satanás foi esmagada. Então, nós precisamos ter essa esperança de que as demais promessas serão cumpridas. Tudo que o Senhor Deus prometeu está sendo cumprido e será cumprido. E o cumprimento maior da promessa dele é quando Jesus voltar. É tempo de amor ao próximo. A ressurreição, ela nos traz isso. Servir e não ser servido. Nós precisamos servir mais do que querer ser servido. Nós precisamos perdoar mais. Orar mais pelos nossos inimigos, pelos encarcerados. Esses encarcerados no sentido daqueles que estão em presídio, sim, cometeram seus crimes, estão pagando seus pecados lá, seus crimes, mas também estão
encarcerados no pecado. Aqueles também que estão encarcerados no pecado, ainda cegos pelo pecado. A palavra de Deus diz que nós somos luz e sal da terra. Levemos luz para essas pessoas. Vamos orar por essas pessoas que estão ainda aprisionadas ao pecado. Precisamos, é tempo de buscar humildade e mansidão. Nós precisamos ser mansos e humildes como o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a ressurreição aconteceu de fato e de direito. E que a ressurreição nos traga essa renovação, esse arrependimento, o pedido de perdão. Mas também aprendamos a amar ao próximo, perdoando mais, servindo mais, orando por aqueles que estão presos ao pecado. Que nós possamos tirar essas pessoas das trevas e colocar na luz. Fazer o que os discípulos fizeram. Eles receberam a ordem de Jesus: ide e pregar a todos o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. A ressurreição é isso. Ela te diz, olha, vai pregar o Evangelho. Faz o ide acontecer na tua vida. Obedece ao Senhor Jesus. Porque Ele está vivo. Ele vive e reina. E lá em João 11, 25, o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Muitos estão mortos ainda pelo pecado. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar do pecado que entrou na humanidade. Falar que Jesus é o Redentor. Ele trouxe a salvação. Ele ressuscitou, Ele está vivo, sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Essa é a quinta verdade. Ele há de um dia voltar para julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir como juiz. Ele está presente no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Ele foi, ascendeu ao céu, mas Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos fortalecer, para fazer o que nós estamos fazendo nesse momento, para nos dar a condição de entendermos este evento maravilhoso, único, a ressurreição do Senhor Jesus. E um dia, quando Ele voltar, os mortos irão ressuscitar. E nós, se estivermos vivos, iremos nos encontrar com Ele lá nos céus. E ali nós iremos habitar a nossa pátria celestial. Essa é a mensagem da ressurreição. Não deixe a sua fé ser abalada pelas mentiras por aí afora. Creia, acredite. Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o Evangelho não está mais preso. Ele pode estar sendo pregado, levando até os confins da terra. E cada um de nós, eu, você, nós podemos fazer o ir acontecer. Que Deus, pois, te abençoe e te dê a condição de meditar na palavra do Senhor, entender o que foi a ressurreição e levar a mensagem do Evangelho, a boa nova, para aqueles que carecem, para os encarcerados. Arrependa-se, quebrante-se diante de Deus. Peça o perdão ao Senhor, mas aprenda a perdoar. Ore pelos perdidos. Que Deus te abençoe. Amém.